REScast, o podcast do Hospital Estadual Sumaré, por uma saúde mais segura. Olá, mais uma vez estamos aqui juntos para tratar de um assunto super importante no âmbito hospitalar, que são as medidas de prevenção e controle de infecções. Eu sou a enfermeira Sara, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, e hoje contamos para esse bate-papo com a participação do enfermeiro sanitarista do Núcleo de Saúde Pública do RES, o André Gonçalves, e a enfermeira Marilise Paz, supervisora de enfermagem e membro da Comissão de Qualidade. Sejam todos bem-vindos. E para começar, para contextualizar, é importante explicar que as infecções relacionadas à assistência à saúde hospitalares são aquelas infecções adquiridas após a admissão do paciente na unidade hospitalar. E essa infecção ela pode se manifestar durante a internação ou após a alta, mas sempre relacionada à internação ou algum procedimento hospitalar que foi submetido a esse paciente. Bom dia, Sara. Bom dia, André. Muito obrigada pelo convite. Acho que é importante enfatizar aqui que essas infecções são causas importantes de morbidade e mortalidade por conta de sua gravidade e aumento do tempo de internação do paciente. E por isso, Sara, se caracteriza como um problema de saúde pública. Portanto, as infecções hospitalares são um problema multifatorial que exige uma série de ações que são organizadas nos serviços de saúde dentro do programa de controle de infecção. E esse programa ele é composto por uma série de documentos que nós vamos abordar agora um pouquinho sobre alguns deles. Vamos começar então pela infecção do trato urinário associado ao catéter vesical de demora. A infecção urinária ela tem um grande potencial de prevenção, Porque a maioria destas infecções está associada à cateterização vesical. As infecções urinárias, estatisticamente falando, são responsáveis por cerca de 35% a 45% das infecções em adultos. O tempo de permanência do catéter vesical ele é o fator crucial para a colonização e infecção, seja ela bacteriana ou fúngica. Sabemos que o crescimento bacteriano ele se inicia após a instalação do catéter numa proporção de 5 a 10% ao dia de catéter e estará presente em todos os pacientes cateterizados ao final de 4 semanas. Então, a cateterização intermitente ou a ausência do catéter diminui muito o potencial risco para infecção urinária. Uma questão importante é a avaliação da necessidade de permanência do catéter vesical de demora, que deve ser criteriosa e diária. Algumas alternativas ao catéter vesical de demora são o uso de fraldas descartáveis, os condons adaptados ao sistema de drenagem para os homens e o cateterismo intermitente. Então, todas essas opções, elas são preferíveis ao uso do catéter de demora. E sabemos que existem muitas medidas de prevenção de infecção urinária, E essas medidas incluem, principalmente, a higienização das mãos antes e após o manuseio do sistema catéter bolsa coletora ou do sítio, inserção do catéter vesical com técnica estéreo, procedimento este que é privativo do enfermeiro, a higiene íntima rotineira, a manutenção da bolsa coletora sempre abaixo do nível da bexiga, favorecendo a drenagem contínua da urina por gravidade. E não deixar a bolsa coletora com mais de 3/4 de urina, para não virar meio de cultura e evitar qualquer tipo de retorno dessa urina. Além disso, utilizar o coletor individual para o esvaziamento da bolsa, evitando sempre o contato do tubo de drenagem com o recipiente. A fixação do catéter é importante também. Essa fixação ela tem que ser sem tracionamento para não causar microlesões na bexiga. Importante também manter o fluxo de urina desobstruído e trocar todo o sistema de drenagem
quando houver desconexão ou quebra de técnica séptica ou vazamento. Muito bom, Sara. E agora eu vou falar de uma outra infecção, que é a infecção de corrente sanguínea associada ao catéter venoso central. Bom, as infecções de corrente sanguínea relacionadas a catéteres centrais, elas estão associadas a importantes desfechos desfavoráveis em saúde, né? Sabe-se que nas 2 primeiras semanas, a colonização extraluminal do catéter central predomina na origem da infecção de corrente sanguínea. Ou seja, as bactérias da pele alcançam a corrente sanguínea após terem formado os chamados biofilmes na face externa do dispositivo. Após esse período, e principalmente nos catéteres de longa permanência, passa a prevalecer a colonização da via intraluminal como fonte de ocorrência dessa infecção. Bom, e como medidas de prevenção, nós temos a eficaz higienização das mãos, precauções de barreira máxima para a inserção do catéter, como o uso de óculos, máscara, avental, gorro, luvas estéreis e campos estéreis. É importante lembrar que esse procedimento é realizado pelo profissional médico, a adequada antisepsia da pele antes da inserção do catéter, cobertura com aspecto adequado, que são os curativos, mantendo sempre limpos, secos e fixados corretamente, a antisepsia das conexões antes da manipulação e a administração de drogas, a avaliação diária do sítio de inserção para identificação de sinais flogísticos de infecção e a avaliação diária da necessidade do catéter. E agora, vamos falar sobre outro assunto: pneumonia associada à ventilação mecânica. Ela é conhecida como PAV e acomete principalmente pacientes críticos ventilados mecanicamente em UTIs. Alguns dados epidemiológicos evidenciam que a PAV apresenta uma incidência entre 10% e 30% do total de pacientes internados em uma UTI. Além disso, está associada à hospitalização prolongada, aumento dos custos com os cuidados de saúde e uma alta mortalidade desses pacientes. Essas infecções elas são consideradas mais graves na UTI, onde são atendidos pacientes dependentes de suporte intensivo de vida, e também porque nesse ambiente o paciente está mais exposto ao risco de infecção, devido à sua condição clínica fragilizada e uma variedade de procedimentos invasivos que de rotina são realizados com esses pacientes. E nós temos alguns fatores que favorecem a aquisição de pneumonia, e a gente vai citar aqui alguns deles: uso de antibióticos, presença de doença pulmonar crônica de base, intubação, contato com mãos contaminadas ou colonizadas, principalmente dos profissionais da área de saúde, fatores do próprio paciente, como extremos de idade, desnutrição, uso de dieta enteral, podendo elevar o refluxo gastroesofágico e a migração bacteriana, proliferação bacteriana sobre o cuff do tubo orotraqueal, condensados que se formam no circuito do respirador e são drenados para o interior das vias respiratórias, uso prolongado de sedativos. Esses são alguns fatores que favorecem a questão da pneumonia. E nós também temos as medidas de prevenção, que a gente pode incluir como eficaz higienização das mãos, decúbito elevado entre 30 e 45 graus, quando a condição clínica do paciente permitir, avaliação do nível de sedação e prontidão do paciente para extubação orotraqueal, higienização oral com antisséptico oral, cuidados com a dieta enteral e aspiração das secreções com técnica asséptica. Para fechar então esse conteúdo, eu vou comentar um pouquinho sobre a infecção de sítio cirúrgico, que na verdade são as complicações mais comuns decorrentes de um ato cirúrgico, que ocorrem no pós-operatório em cerca de 3 a 20% dos procedimentos realizados. E essa infecção ela tem um impacto significativo na morbidade e mortalidade dos pacientes. Os micro-organismos que são causadores das infecções cirúrgicas, eles podem ser provenientes tanto de fontes endógenas, que é a flora endógena do paciente, ou infecções à distância, do local operado, como também de fontes exógenas. Podem vir da equipe de saúde ou até mesmo do próprio ambiente hospitalar. É importante ressaltar que, além dos prejuízos físicos, psicológicos e financeiros aos pacientes acometidos, as infecções de sítio cirúrgico, elas podem prolongar a estadia do paciente em média de 7 a 11 dias, além de aumentar a chance de readmissão hospitalar, cirurgias adicionais e, consequentemente, elevar ainda mais os gastos assistenciais com esse tratamento,
Algumas medidas de prevenção para essa infecção, elas incluem os cuidados no pré, no intra e no pós-operatório. Os cuidados pré-operatórios, né, incluem a internação do paciente o mais próximo possível do dia da cirurgia, para evitar que esse paciente fique muito tempo, né, hospitalizado e se colonize por bactérias hospitalares. Além disso, o banho pré-operatório, incluindo couro cabeludo, unhas, também é muito importante, e assegurar que os cabelos estejam secos, né, antes de ir para o centro cirúrgico. Além disso, é importante que se ofereça toalha, vestuário e roupa de cama limpos, né, para esse paciente. Importante também o tratamento de infecções prévias. A tricotomia, quando indicada, ela deve ser feita o mais próximo possível da cirurgia e fora da sala cirúrgica, né, por conta da sujidade. Além disso, a profilaxia antimicrobiana ela deve ser feita até 60 minutos antes do procedimento. Bom, e nós temos também alguns cuidados que são feitos no intraoperatório, né? Lá no centro cirúrgico, que inclui o quê? A degermação cirúrgica das mãos, paramentação da equipe com roupa privativa, né? Incluindo óculos, gorro, máscara cobrindo nariz e boca, né? Isso é importante, avental e luvas também. Além disso, a manutenção das portas das salas cirúrgicas fechadas também é algo que é muito importante. A limitação do número de pessoas dentro da sala cirúrgica, o preparo da pele do paciente com o degermante antes do antisséptico, campos cirúrgicos delimitando a área operada. E o controle metabólico também desse paciente é importantíssimo, né? Então, o controle glicêmico, controle da temperatura, evitando a hipotermia, a oxigenação tecidual e manutenção adequada do volume intravascular também são fatores importantíssimos. E nós temos também os cuidados no pós-operatório, né? Que incluem principalmente os cuidados com os curativos e drenos, né? Evitando aí qualquer tipo de contaminação. Essas são, então, as principais topografias de infecções hospitalares, né, mais frequentes no nosso hospital. E o nosso papel como profissionais de saúde é reconhecer os riscos, né, aos quais os nossos pacientes estão expostos, principalmente quando falamos de infecção hospitalar, né, um assunto tão delicado, tão sério, e que muitas vezes ele depende, né, de nossas ações exclusivamente para minimizar ou até mesmo, né, eliminar esses riscos. A gente encerra por aqui. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a participação e contribuição dos meus colegas enfermeiros e nos vemos em breve. Até mais, pessoal. Obrigada.